Olá, bem-vindos. Nós estamos ao vivo, com muito orgulho, para a primeira live da Sociedade de Reumatologia do Rio Grande do Sul, que é uma sociedade que já existe há 66, quase 67 anos, e tem o objetivo de reunir médicos para compartilhar informações técnicas e científicas. E nos últimos meses a gente tem se organizado enquanto sociedade para trazer informações de credibilidade para os pacientes, para os familiares e para a sociedade em geral. Então hoje é nossa primeira live e a gente acha bem importante fazer essa live no mês de março, que é o mês da mulher, né? Em função de várias doenças reumáticas acometer principalmente as mulheres. A gente sabe que informações acerca dessas doenças trazem um impacto positivo na vida dessas pessoas, uma vez que a informação pode trazer um diagnóstico mais precoce e, com isso, evitar danos e trazer uma melhor qualidade de vida para essas pacientes. Então, a gente convidou o Dr. Odirley Monticielo, eu vou chamar ele aqui. Vamos ver se ele consegue entrar. Oi, Edirley. Boa noite a todos, boa noite, Fernanda. Boa Vocês estão conseguindo noite. me ver e ouvir bem? Estamos, eu estou. Eu acho que todo mundo está conseguindo escutá-lo. Se alguém não tiver, nos informe aqui, que a gente já organiza. Bom, Odilei, muito obrigada, né? Você é o vice-presidente da nossa Sociedade de Reumatologia do Rio Grande do Sul e você é das pessoas que estuda e trabalha em ambulatório de lúpus, né? Que é uma das doenças autoimunes é, que mais acomete mulheres, né? Principalmente o público é mulher. Então, eu acho que para a gente conversar sobre esses assuntos todos, não só de lúpus, mas enfim, de várias doenças reumáticas, você é uma pessoa que pode nos trazer para os pacientes várias informações aqui. Então, eu gostaria que tu te apresentasse, para quem não te conhece. Bem, então eu sou Odirley André Monticielo, sou médico reumatologista já há bastante tempo, né? E atualmente eu estou na chefia, né, do Serviço de Reumatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Como a Fernanda comentou, eu organizei, né, e agora estou na chefia também, na coordenação do ambulatório de lúpus eritematoso sistêmico. Atualmente estou na gestão da nossa sociedade, né, de reumatologia do Rio Grande do Sul como vice-presidente e na Sociedade Brasileira como diretor científico. Então, estou bem inserido, assim, tanto localmente quanto nacionalmente. E fico muito feliz pelo convite, Fernanda, de poder estar aqui contribuindo um pouco com conhecimento, um pouco da experiência, né? Eu confesso para ti que aqui eu estou com muito mais medo da parte tecnológica, né, da live, em eu poder aparecer e falar, porque eu estava estressado aqui para entrar nesse negócio do Instagram, mas agora eu acho que deu certo. Então agora a nossa live vai transcorrer de maneira muito tranquila. Vai ficar gravada, né? Depois vai para pro canal do YouTube da sociedade, né? O nosso presidente é o Dr. Clayton Brenol, né? E eu faço parte da comissão de mídias, né, da Sociedade de Reumatologia do Rio Grande do Sul, assim como tem outros colegas que vão fazer lives ao longo do ano, né? Então hoje a gente escolheu esse tema que é sou mulher e tenho doença reumática. E esse termo, reumatismo e doença reumática, foi colocado propositalmente aqui, porque isso para nós, né, Odilei, enquanto reumatologistas, não significa muita coisa, já que esse termo reumatismo é usado de uma forma popular e erroneamente, porque são várias as doenças, né, reumáticas. Então, para começar, eu gostaria que tu nos explicasse assim, o que o reumatologista estuda, quais são as principais doenças reumáticas e por que esse termo reumatismo?
Bem, o termo reumatismo é mais de conhecimento popular, assim, né? É uma maneira de se referir a doenças com acometimento musculoesquelético, mas não é um termo adequado porque a gente não tem, assim, a diferenciação dessas doenças, né? Quando a gente utiliza esse termo reumatismo, né? Ele acaba sendo um termo genérico e que a gente não consegue identificar uma determinada doença em específico, né? O reumatologista ele é o clínico do sistema músculo-esquelético, né? O que significa isso? É a pessoa que estuda, né? Tudo aquilo, todas aquelas manifestações que podem de alguma maneira envolver o sistema músculo-esquelético, né? Que é composto então por ossos, articulações, tendões, fáscias, nervos, né? Então ele se dedica a isso, né? Dentro da reumatologia, a gente tem diversos grupos de doenças que podem ser assim, diferenciadas, né, de acordo com a causa de cada uma delas, apesar da gente, em muitas dessas doenças, não ter muito bem definida a causa realmente, mas a gente pode, então, de maneira mais sucinta, assim, dividir as doenças autoimunes, né, que eu digo sempre são aquelas doenças que a gente acaba se dedicando mais pela questão da fisiopatogenia que nos atrai a estudar mais essas doenças, mas felizmente não são as mais comuns. E a gente tem uma outra gama de doenças musculoesqueléticas, né, que tem aí na sua fisiopatogenia a inflamação, degeneração, né, que são os reumatismos de partes moles, que a gente chama, né, as doenças de partes moles, as osteoartrites, né, a própria fibromialgia, né, as artropatias decorrentes da deposição de microcristais, como a gota, né? Então, são doenças aí muito mais prevalentes, né, na população em geral, e que não têm uma etiologia autoimune, né, como as outras que a gente acaba dando até destaque, né, como, por exemplo, a artrite reumatoide, lúpus, a esclerose sistêmica, a síndrome de Sjögren, né, que a gente até vai comentar ao longo dessa live. Então, para que todos possam entender, o médico reumatologista é aquele profissional habilitado a cuidar dessas doenças, né? E ele também é importante no sentido de elaborar diagnósticos diferenciais, porque muitas vezes chegam até nós pacientes com queixas musculoesqueléticas que, na verdade, não têm doenças reumáticas propriamente ditas, né? Como, por exemplo, uma paciente com hipotireoidismo pode procurar o reumatologista numa primeira consulta com queixas de dor. E, na verdade, o que ela tem é uma doença endocrinológica, né? Pacientes com diabetes, às vezes, têm manifestações musculoesqueléticas. Pacientes com outras doenças, né? Até mesmo infecciosas, que têm manifestações musculoesqueléticas, nos procuram. E cabe a nós, então, na medida em que a gente conversa com o paciente, examina o paciente, e a partir de alguns exames laboratoriais iniciais, a gente consegue fazer essa diferenciação. O que são doenças autoimunes, o que são aquelas manifestações que se associam com infecções, o que são, né, essas outras doenças que são muito prevalentes, como eu falei, a osteoartrite, fibromialgia, gota, né, e outras tantas. Então, é esse o papel do profissional reumatologista nesse contexto clínico de avaliação do paciente com dor musculoesquelética. E dentro das doenças autoimunes, Odilei, as mulheres, né, são mais acometidas do que os homens, no geral. E qual seria o motivo disso? Por que as mulheres seriam mais acometidas de doença autoimune do que os homens? Há diversas explicações, né? Uma delas passa pela questão genética, né? A gente sabe que existem diversos genes localizados naquela porção pequena do cromossoma X que as mulheres têm e que o homem não tem, né? Só para vocês saberem, né? Existe no nosso cromossoma lá um par deles que nos diferencia, né? Homens e mulheres. As mulheres são XX e os homens são XY, né? Então, as mulheres têm essa perninha do X a mais, onde tem inúmeros genes que são responsáveis por funções imunorregulatórias e que, em alguns contextos, sofrem alterações, mutações, né? E podem predispor a doença as mulheres a terem uma maior prevalência de doenças autoimunes. Então, essa é uma das explicações. Existem outras explicações, obviamente, como, por exemplo, a questão hormonal, né?
A gente sabe que o estrogênio é um hormônio muito proativo do nosso sistema músculo-esquelético, né? Então, ele ativa inúmeras células do nosso sistema imune. Por um lado, isso é bom, isso ajuda, né, na defesa contra infecções, contra neoplasias, mas, por outro lado, também pode levar aquele indivíduo com predisposição genética a ter um maior risco de desenvolver doenças autoimunes. E nesse contexto também algumas outras doenças são importantes, como por exemplo a osteoporose, que não é uma doença autoimune, mas que é mais prevalente em mulheres, por questões também envolvendo esses fatores hormonais, como eu falei, já que a mulher, né, ela entra num período de diminuição do estrogênio precocemente, ali por volta dos 50 anos, e isso coloca ela em um risco maior de ter osteoporose, diferente do homem que vai com seus níveis hormonais até por volta dos 70 anos, e isso acaba protegendo. Então, só para dar dois exemplos, né? Então, relacionando doença autoimune em mulheres, mas também existem doenças que não são autoimunes e que também são mais prevalentes em mulheres por motivos hormonais. Dirley, e nos fala aqui, quem está no nosso público principal, né, são pacientes e são familiares de pacientes e sociedade em geral. Quais seriam os principais sintomas das doenças autoimunes? Quais são as principais doenças? Quando que o próprio paciente ele pode pensar que as dores articulares dele pode se dever a uma doença autoimune? Muito bem. Quando eu estou dando aula para alunos, assim, eu costumo usar aquela teoria das bolinhas, né? Então, a bolinha do meio seria a bolinha do sintoma músculo-esquelético, da artrite, né? Então, aquele quadro inicial com inflamação articular, né, é o ponto de partida de tudo, né? Associado a ele, muitas vezes a gente tem a fadiga, tem o cansaço fácil, né, tem a dinamia, pode ter sintomas musculoesqueléticos como febre, né? Sintomas constitucionais, aliás, como febre, emagrecimento. E a partir daí a gente começa a tentar identificar achados clínicos que me façam pensar em uma doença em relação à outra. Como, por exemplo, uma paciente jovem com sintomas musculoesqueléticos, com artrite, né, com dor e inflamação das articulações, mas que também tem uma sensibilidade à luz, então tem lesões na pele fotossensíveis, tem uma queda de cabelo mais acentuada, pode ter ulcerações na cavidade oral, uma dor, uma dificuldade para respirar, né? Pode ter alterações urinárias, como urina espumosa, desenvolve edema, inchaço, né? Então, nesse contexto, eu começo a pensar muito mais numa paciente com lúpus eritematoso sistêmico, por exemplo, né? Mas agora, eu partindo daquele cerne, daquele centro, né, com manifestações musculoesqueléticas como artrite, e eu indo para um quadro mais erosivo, destrutivo, sem tantas manifestações em outros órgãos ou sistemas, né, com deformidades, com uma rigidez matinal prolongada, aquele paciente acorda e tem dificuldade de abrir e fechar as mãos, e isso vai ao longo do dia praticamente, né, com provas inflamatórias bem elevadas. Do ponto de vista laboratorial, com fator reumatoide positivo e outros, né, marcadores inflamatórios também elevados, essa paciente eu vou pensar muito mais em artrite reumatoide, né? E também a faixa etária da paciente vai ser um pouquinho, né, com um pouco mais avançada em relação à paciente com lúpus eritematoso sistêmico. E é assim que a gente pensa. Então, a gente parte dessas manifestações clínicas iniciais e vai tentando pensar ao longo, né, do nosso interrogatório, que é um interrogatório complementar muito completo, que a gente tem que fazer com essa paciente, tentando identificar esses achados clínicos que me façam pensar numa doença em detrimento de outra e também vice-versa. E a característica inflamatória, né, Odilei? O paciente acorda normalmente com dor, com rigidez nas articulações, isso faz bastante diferença quando a gente vai fazer o diagnóstico diferencial com outras dores articulares, né? E o tempo, né, Odilei? O tempo desses sintomas de dores articulares também é importante, né? Por semanas, Sim. na verdade, esses pacientes. Apesar da gente sempre querer fazer o diagnóstico mais precoce possível, mas muitas vezes eu mesmo digo para meus pacientes que muitas vezes a gente precisa levar um certo tempo para ter certeza do diagnóstico, não é na primeira semana de dor, muitas vezes que a gente já consegue fechar o diagnóstico, até porque algumas arterites virais simulam doenças autoimunes, né? Então isso é bem Não, importante. E agora a gente está tendo diversas infecções virais relativamente novas, né? Se a gente olhar para trás, nos últimos 10 anos, a gente teve uma série de arboviroses que a gente não convivia, né?
como por exemplo chikungunya, e que causava sintomas musculoesqueléticos que no início se faziam confundir com doenças reumáticas autoimunes, né? Agora, por exemplo, a gente está vivendo a pandemia do Covid, né? Então a gente atende pacientes que têm a infecção e que muitas vezes desenvolvem sintomas musculoesqueléticos, mas não relacionados a doenças autoimunes, mas sim com uma expressão clínica da infecção viral. Apesar de que, em alguns casos, aquele vírus pode ser o gatilho, né, para o desenvolvimento de uma doença autoimune, que a gente tem que estar muito atento a isso também. De uma forma geral, as doenças autoimunes acometem mais pessoas mais jovens do que as doenças degenerativas, que é um outro grande grupo de doenças que causam dores articulares, né, Odilei? E qual seria a principal faixa etária, então, e a diferença nos sintomas das doenças degenerativas? Estou falando principalmente das osteoartroses, né? A osteoartrite, que é a principal doença degenerativa e que, inclusive, é a principal causa de dor articular crônica. Sim, as doenças autoimunes, geralmente, elas afetam indivíduos mais jovens. Se a gente for falar do lúpus, por exemplo, é uma faixa etária aí que vai dos 15 aos 40 anos, né? São pacientes muito jovens. A artrite reumatoide um pouco mais, de 35, 40, 45. Esclerose sistêmica mais ou menos na mesma faixa etária, né? A síndrome de Sjögren, né, que é uma síndrome caracterizada também por envolvimento musculoesquelético, mas que predomina aí a questão da secura, né, em cavidade oral, secura também ocular, ela acontece, né, depois dos 45, 50 anos. Então, para cada uma dessas doenças, eu tenho faixas etárias onde eu tenho um maior número de casos, né? Mas levando em consideração, quando eu comparo, né, com as osteoartrites, né, que são doenças ósseas, né, doenças osteoarticulares, que antigamente a gente falava muito em degeneração, né? Hoje a gente sabe que, mesmo na osteoartrite, a gente tem inflamação, né, dentro do mecanismo fisiopatogênico da doença. Essa faixa etária ela vai muito mais além, né? Então a gente pega aí, a gente está falando de pacientes com mais de 55, 60 anos, né? Que muitas vezes podem ter fatores de risco para o desenvolvimento da osteoartrite, como histórico familiar, que é muito importante para alguns tipos de osteoartrite, como, por exemplo, osteoartrite de joelho, osteoartrite de mãos, né? Osteoartrite de quadril. A questão do uso do sistema músculo-esquelético ao longo da vida, não, aquele mau uso pode determinar um risco maior de osteoartrite de joelho. E o que seria o mau uso? Por exemplo, um esporte mal realizado ou traumas, né, durante um esporte mal realizado, né? Cirurgias que muitas vezes são feitas para correção de traumas, né? E um fator que é muito importante e que a gente está vivendo muito na atualidade e que agora durante a pandemia isso se exacerbou, isso piorou, é a questão da obesidade, né? A obesidade é um importante fator de risco para a osteoartrite também. Mas voltando à questão da faixa etária, então a osteoartrite ela é uma doença que costuma acontecer em indivíduos com mais idade, né? Por volta dos 60, 65 anos. E ela pode acometer articulações que sustentam carga, como joelho, como quadril, né? Também pode acometer algumas articulações específicas dos pés, como especialmente a articulação do dedo maior. Nas mãos, né, a gente vê aquele acometimento das articulações mais da pontinha do dedo, né, que a gente chama de interfalangiana distal, e a mediana, que é a interfalangiana proximal, a raiz do polegar, né, e também a coluna, principalmente na parte cervical, na parte lombar, que são os principais sítios de osteoartrite. E realmente, a osteoartrite é uma das doenças reumáticas mais comuns na nossa população, especialmente porque a nossa população também está ficando cada vez mais velha, e isso é uma coisa boa. Isso significa que a gente está melhorando as condições das pessoas e elas estão vivendo mais. O perfil aqui de artrite reumatoide, que é da Priscila Torres, faz uma pergunta aqui para a gente que é o seguinte: qual a relação do ciclo menstrual com a ocorrência de aumento das dores nas doenças reumáticas? Isso seria um mito ou é uma verdade? O que acontece às vezes é que durante essa variação hormonal que ocorre mensalmente na mulher, ela pode ter períodos de maior sensibilidade. E aí ela, estando já com uma doença reumática, isso determinar para ela uma maior percepção de dor, né? Não existe uma relação direta do ciclo menstrual em inflamação articular.
apesar da descrição antiga, né, da hidrartrose intermitente, que era uma forma, uma expressão articular inflamatória que teria uma relação com o ciclo menstrual, isso no nosso dia a dia a gente vê pouco, né? O que a gente vê é essa variação hormonal e que se acompanha de períodos com maior ou menor sensibilidade. E isso dá essa impressão. Isso também a gente vê como, por exemplo, aquela história da chuva, do frio, né, que faz a pessoa ter mais dores. Né? Isso é para uma sensibilização maior por estar num clima com uma temperatura mais baixa ou com uma pressão barométrica também um pouco maior quando a gente está diante de um cenário que está com chuva. Né? Não necessariamente há uma interferência disso na doença reumática, mas mais na percepção de como eu sinto, né, aquela dor que já eu tenho associada à doença reumática. Né? Existe um ditado até bem popular que diz que os pacientes com algumas doenças reumáticas são os ótimos meteorologistas, né? Que quando o tempo está para chuva, eles já sentem um pouco mais de dor. Bom, Verdade. falando já nessa questão hormonal, a gente está falando que as principais doenças autoimunes acontecem principalmente nas mulheres e idade, principalmente idade fértil. E com isso, eu queria te perguntar se existe uma alteração, uma influência na fertilidade dessas mulheres com relação à doença, não às medicações, mas principalmente com relação às doenças. Em relação ao lúpus, né, que é uma das principais doenças aí que pega essa faixa etária de mulheres em idade fértil, né? Quando a gente fala de outras doenças como artrite reumatoide, eu já pego uma faixa etária que eu estou fugindo, né, dessa questão da fertilidade, a própria síndrome de Sjögren, né? Mas não há uma influência direta, né, na diminuição da fertilidade. O que acontece é que em alguns pacientes eu posso ter condições autoimunes que envolvem o ovário, né? E isso levar a uma falência ovariana precoce. Mas as questões envolvendo algumas medicações, e aí a gente fala principalmente do lúpus eritematoso sistêmico, quando a gente precisa tratar esse paciente com ciclofosfamida, né? Então a ciclofosfamida é uma droga conhecidamente já relacionada com uma interferência, né, na sobrevida gonadal da mulher e que diminui a fertilidade, né? Então, quando a gente está tratando uma paciente com lúpus e que a gente vê a necessidade do uso de ciclofosfamida, a gente tem que orientar a paciente nesse sentido, né? Porque existe um risco maior de diminuição da fertilidade após o uso dessa medicação. Outras doenças, como esclerose sistêmica, né, que podem acometer pacientes mais nessa faixa etária também de idade fértil, não tem uma interferência direta. A gente tem algumas complicações da gestação que são próprias, né, dessa doença e que podem interferir a evolução natural de uma gestação e que a gente tem que prestar muito atenção. Né? Existem alguns marcadores também clínicos, laboratoriais, desculpa, como anticorpos, né, antifosfolipídios e mesmo anticorpo anti-Rho, anti-LA, que podem estar associados com desfechos obstétricos ruins, mas aí a gente já sai um pouco da questão da fertilidade e passa para um outro capítulo grande dentro da reumatologia, dentro das doenças autoimunes, que é a gestação, e que sempre nos preocupa muito e que precisa ter uma experiência, né, muito boa nesse sentido para conduzir esses casos. Então, quando a gente fala de gestação ou até de fertilidade, tudo depende da doença que se está falando, né, Edilei? Na verdade, Sim. todas as doenças não se comportam exatamente igual e também depende dos anticorpos que essa mulher tem, né, para definir a evolução dessa doença e os cuidados que o médico vai ter que ter durante o acompanhamento obstétrico. Existe uma pergunta aqui que já passou lá para a menopausa, mas vamos lá. A menopausa pode ser um fator agravante para doenças reumáticas? Odirley, tu tá nos ouvindo? Eu acho que ele caiu, deve voltar. Oi? Oi, eu acho que teu sinal tá um pouquinho fraco. Consegue me escutar agora? Tô Vamos te aguardar ouvindo, um na verdade. pouquinho. Tô ouvindo. Então tá.
Então vou fazer a pergunta de novo. A Tá. menopausa pode ser um fator agravante para as doenças reumáticas? Então, falando da menopausa. A menopausa, ela é um fator de risco, principalmente para osteoporose, né? Então, quanto mais precoce a menopausa, a gente vai ter uma diminuição dos níveis de estrogênio e isso é um fator de risco para o desenvolvimento de osteoporose, né? Porque o estrogênio tem um papel importante dentro do osteometabolismo, né? Outras doenças, como por exemplo a própria osteoartrite, né? A gente sabe do papel ativo, né, no condrócito, que é a principal célula da cartilagem hialina, né? E que a menopausa coloca, né, a mulher no maior risco de desenvolver osteoartrite também. Por outro lado, existem algumas situações onde a menopausa pode ser um fator de proteção, né, entre aspas, para algumas doenças autoimunes, como por exemplo no lúpus, a gente vê uma redução da prevalência da doença muito significativa depois dos 40, 45 anos, né? E muito se atribui a essa diminuição dos níveis de estrogênio. Claro que não é a única explicação para essa diminuição, mas é um dos fatores que pode fazer explicar por que a doença, depois dessa idade, tem uma diminuição da prevalência, né? O delay, eu acho que falando em menopausa e que a gente está falando em queda dos níveis hormonais, é bem importante a gente falar sobre a sarcopenia, uma vez que a sarcopenia ela pode causar vários sintomas, dentre eles fraqueza muscular e até mesmo lesões, né, no paciente que não trata isso, né? Na verdade, a gente não existe muito medicamento para tratar isso, mas existem algumas outras medidas. Fala um pouquinho para a gente sobre a sarcopenia, então. Bem, a sarcopenia é um status onde eu tenho né, onde eu tenho uma diminuição da força desse paciente, né, por diminuição do volume de músculo que esse paciente tem, né. E o que pode levar à osteopenia? Uma das causas a gente viu Sarcopenia. agora, sarcopenia. Uma das causas a gente viu agora durante a pandemia, né? As pessoas reduziram a atividade física, reduziram o tempo destinado à academia, ao exercício, e isso fez com que as pessoas desenvolvessem mais sarcopenia, né? Várias doenças inflamatórias, elas se associam com a perda de músculo, né? Por mecanismos inflamatórios próprios da doença, né? Fazem com que haja uma diminuição, né, das fibras musculares e esse paciente então evolui com sarcopenia. Qual é a consequência disso? Fraqueza, menor proteção do sistema músculo-esquelético, maior exposição das articulações, maior risco de trauma, maior risco de lesão articular. E isso pode levar à dor, e a dor retroalimentar esse status, né? essa falta de atividade física, e isso, então, culminar com esse ciclo vicioso, né? De sarcopenia, lesão articular, mais sarcopenia, dor, né? Mais sarcopenia, mais lesão articular. E é muito difícil no dia a dia a gente, junto com o paciente, conseguir vencer esse circuito vicioso, né? Que acaba tirando muito da qualidade de vida desse paciente, né? Então, quando a gente está falando de sarcopenia, a gente está falando de maior chance de dano, né, do sistema musculoesquelético, maior risco desse paciente ter dor crônica, maior risco desse paciente ter uma qualidade de vida ruim e também, por último, e também fundamental, até na questão da sobrevida, né? Então, o paciente sarcopênico é um paciente que vive menos. Então, por isso que é tão importante a gente conversar com os nossos pacientes e estimular que eles façam exercício físico. Ah, mas doutor, como é que eu vou fazer exercício físico se eu tenho dor? Então, é nosso papel atuar junto com o paciente no sentido de tentar controlar a doença que está determinando aquele quadro doloroso para permitir que esse paciente possa fazer atividade física. E não é qualquer atividade física que esse paciente pode fazer. A gente vai ter que ajustar as atividades físicas de acordo com o perfil de cada paciente, né? Por quê? Porque é muito importante que determinados pacientes que têm certas restrições não façam exercícios errados, porque isso também pode levar à lesão, né? Então, essa parceria no sentido de sempre estimular o exercício físico e o correto exercício físico é muito importante para o paciente, para a sua qualidade de vida e também para ele viver melhor e mais.
Isso aí. E, na verdade, a atividade física ela tem que começar lenta, né, em algumas situações e ir aumentando gradualmente, né? Então, o paciente ele precisa começar, precisa sair desse ciclo vicioso em algum momento e depois, conforme sua doença vai sendo controlada e até a própria força, né, ganho de força muscular vai acontecendo, os exercícios podem ir mudando. Com relação ainda a a questão da amamentação, Edilei. Os pacientes perguntam bastante se, tendo uma doença autoimune, é possível amamentar. O Edilei caiu de novo o sinal dele. Não, tô aqui, Vamos aguardar um pouquinho que já volta. mas eu tô te ouvindo, Tá Fernando. aí? Tá, então eu vou te perguntar de novo. É, com... Eu Ah, ouvi a então tá. pergunta. Com relação à amamentação, os pacientes. Então tá, vamos lá. Dados para que podem interferir com a amamentação. Então, por isso, Oi? O Dirley tá me ouvindo? Agora sim. Uhum. Falhou de novo um pouquinho. Mas é isso aí, a questão das medicações principalmente e a doença tem pouca influência na questão da amamentação, né? Outra pergunta, Odilei, que existe bastante entre os pacientes é se existe algum alimento, uma vez diagnosticado alguma doença reumática, seja ela autoimune ou não, os pacientes perguntam bastante se existe alguma influência de algum alimento que pode piorar sua doença reumática. se alimenta de A, B ou C, porque isso é saudável e vai melhorar a tua doença. Ou se alimenta de Z, de outros alimentos ali, não, exemplos, para que a doença melhore. Eu acho que a gente precisa entender que a alimentação ela é importante, né?
e a gente precisa ter uma alimentação mais saudável possível, porque isso, de uma maneira geral, nos traz um status de saúde, né? Mas que restringir a alimentação a determinados alimentos, pensando que isso possa ter um benefício em determinadas doenças autoimunes, ainda a gente não tem propriedade, a gente não tem ciência para justificar esse tipo de conduta, né? A gente tem visto que talvez uma das nossas doenças que mais tem evoluído nesse sentido, né, que é o grande grupo das espondiloartrites, né, que tem aí a espondilite anquilosante, relacionada com doença intestinal inflamatória, artrite associada à psoríase. A gente vê vários estudos, né, avaliando o microbiota nessas doenças, e os resultados têm sido conflitantes. A gente, né, tem até uma expectativa, né, que mexer com essa microbiota pode trazer algum benefício, mas a gente está vendo dados que ainda são muito longe de nos trazer subsídio para que a gente possa fazer alguma recomendação. Então, o que eu costumo recomendar assim, para os pacientes? Tenham uma dieta saudável, o mais saudável possível. Claro que existem alguns pacientes que têm intolerância à lactose, e isso pode trazer algum grau de envolvimento, né, naquela doença autoimune que o paciente pode estar apresentando, ou pacientes com doença celíaca, que seria aquela doença associada, então, ao glúten, né? Seria entre aspas, uma reação alérgica ao glúten, né? Para as pessoas entenderem de uma maneira mais fácil, e que tem como principal manifestações sintomas, né, relacionados com o trato digestivo, estufamento, diarreia, constipação, alternância do hábito, né, emagrecimento. Então, nesse contexto, onde eu tenho algumas doenças específicas envolvendo alguns tipos de alimentação, aí a recomendação de restrição, né, da lactose ou a restrição do glúten pode trazer também benefício para aquelas manifestações musculoesqueléticas que o paciente está apresentando, ou mesmo para as doenças autoimunes que ele possa ter concomitante. Agora, de uma maneira geral, eu dizer que existe uma dieta que pode beneficiar a doença autoimune genericamente, eu ainda não tenho esses dados, né, que me deixem tranquilos no sentido de ter essa recomendação, né? Muito bem. Gente, se vocês tiverem algumas perguntas a mais, podem deixando aqui, tá? Que a gente vai respondendo conforme forem chegando. Odilei, os pacientes com doenças reumáticas, especialmente as doenças reumáticas autoimunes, eles têm um calendário de vacinal um pouquinho diferente, e é muito importante a gente atentar para a questão das vacinas. Explica para a gente, para quem está nos ouvindo, por que é tão importante os pacientes reumáticos fazerem as vacinas recomendadas pelo calendário vacinal deles. A questão das vacinas agora é bastante polêmico, né? Especialmente com essa questão da Covid, vacina, se politizou o assunto, e aí a coisa ficou bastante complexa. Mas, assim, de uma maneira geral, vacinas, né, foram e são uma grande evolução da ciência, da humanidade, no sentido de prevenir doenças que já mataram muita gente no passado e que agora a gente quase erradicou aí determinadas doenças. Nos pacientes com doenças autoimunes, a gente recomenda que se faça vacina, que se complete o calendário vacinal. O que a gente tem que tomar cuidado é que, em alguns momentos, né, aquele paciente com doença autoimune pode estar usando um imunossupressor, pode estar usando algumas medicações que interfiram com o sistema imunológico, e aí vacinas de vírus vivos atenuados seriam contraindicados naquele momento, né? Então, é importante, quando a gente está falando de vacinas, a gente está orientando os pacientes nesse sentido, saber das medicações concomitantes que ele está usando. Também é importante, no sentido de ter uma maior ou menor eficácia da vacina, saber o momento que aquela doença autoimune está vivendo, se é um momento de maior atividade ou de menor atividade, isso, de certa forma, pode também interferir com a eficácia das vacinas. Mas, de uma maneira geral, a gente recomenda que todos os pacientes com doenças autoimunes, todos os pacientes façam suas vacinas, completem o seu calendário vacinal, tá? Tendo cuidado com essa questão das vacinas de vírus vivos atenuados num contexto de imunossupressão, tá? E ter a consciência de que a vacina ela protege o paciente de complicações infecciosas, que no nosso meio,
quando a gente fala de causas de morte em pacientes imunossuprimidos, ainda é uma das principais causas de morte, né, nessa população de pacientes. E aqui eu falo principalmente dos dados que vêm do lúpus eritematoso sistêmico, né? Quando a gente revisa os bancos de dados, a gente vê que a maioria dos pacientes que vêm a óbito são pacientes que acabam tendo esse desfecho por questões relacionadas a infecções. E muitas dessas infecções poderiam ter sido prevenidas, né, com o uso correto das vacinas. E vou deixar claro aqui, completando o que o Dr. Odilei disse, que as vacinas elas não previnem exatamente a doença em si, mas as formas principalmente graves das doenças, né? Então, se você fizer uma vacina e tiver infecção para que você vacinou, na verdade, ela provavelmente você vai ter uma infecção mais leve, né, do que se você não tivesse feito a vacina. Tem uma pergunta aqui também, na verdade, eu entendi isso. Existe uma possibilidade das vacinas piorarem as doenças de base, autoimunes ou até desencadear? Isso é comum, Odirley? A gente tem que entender que a vacina, para ela ter uma eficácia, ela tem que estimular o nosso sistema imunológico, né? E isso pode ser um fator de risco para ativar a doença autoimune. Então, por isso que a gente tem que ter essa recomendação e esse acompanhamento médico desses pacientes que têm doenças autoimunes e que vão vacinar, para a gente, se possível, obviamente, escolher o melhor momento da vacina, né? E acompanhar esse paciente no pós-vacina para que a gente possa fazer as relações corretas, né? Porque muitas vezes os pacientes vacinam, mas aí eles desenvolvem outras infecções, porque isso é comum acontecer, e aquele problema é atribuído à vacina. Aí tudo se atribui à vacina, né? Eu acho que a gente precisa ter cuidado, sim, porque a gente está estimulando o sistema imunológico com vacina, tá? Mas o benefício que a vacina traz no contexto de prevenir, né? Como tu bem falou, formas mais graves de algumas doenças, em alguns casos a própria doença, né? Ele é infinitamente maior do que esse risco de reativar a doença autoimune se eu tiver um controle adequado dela no pré-vacina, né? Muito bem. Outra questão que é bastante polêmica é com relação à segurança de pacientes com doenças autoimunes, mulheres com doenças autoimunes principalmente, realizar cirurgias plásticas, implantes de silicone. Como é que tu enxerga isso? Qual é a segurança disso, desses procedimentos, Odilei? Bem, também um assunto polêmico, né? Porque as próteses de silicone, por ter esse material, né? E o silicone, ele pode atuar como adjuvante. O que é um adjuvante? É todo aquele elemento que pode levar a uma ativação do nosso sistema imunológico, né? Então, naquelas pacientes com histórico familiar, com fatores de risco, né, aquelas linhagens familiares de doenças autoimunes, ou nas pacientes que têm doenças autoimunes e que aquela doença não está bem controlada, né? Então, essas pacientes têm um risco adicional de desenvolverem complicações quando são submetidas a cirurgias com colocação de prótese de silicone. Ah, mas então eu vou contraindicar prótese de silicone para todas as pacientes que têm doenças autoimunes? Eu acho que a gente não tem que ir nem ao céu nem ao inferno. A gente tem que achar a melhor situação para aquela paciente que você está acompanhando. Então, se é uma paciente que, do ponto de vista psicossocial, vai ter um benefício muito grande da questão da prótese, né? E está com a doença autoimune controlada, ela nunca teve uma reativação da doença por procedimentos cirúrgicos prévios, né? Tem um acompanhamento por um médico que tem a doença sob controle, na mão, né? A gente também tem que considerar o procedimento que a paciente vai fazer. Então, o colega que vai operar, se é um colega que está bem capacitado para aquela determinada cirurgia, né? A gente tem visto aí inúmeras cirurgias plásticas, né? Que são mal sucedidas por condições de realização que são precárias, a utilização de material inapropriado, em locais inapropriados e mesmo com técnicas aplicadas de maneira muito precária. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração, né? O paciente, o momento que ele está em sua doença, o seu histórico pregresso, que doença esse paciente tem,
né? E com quem que esse paciente vai fazer essa cirurgia plástica e o que ele vai utilizar nessa cirurgia plástica. Eu tendo equacionado todos esses fatores, eu posso sim minimizar o risco desse procedimento e permitir que a paciente possa fazer, né, a sua cirurgia plástica, seja ela pelo motivo que for, né? Agora, se eu não consigo equacionar tudo isso, eu tenho uma doença que está ativa, está usando medicações imunossupressoras ou medicações que possam interferir com o processo de cicatrização, aumenta o risco de infecção, vai fazer um procedimento com alguém que não tem muita experiência no assunto, especialmente quando a gente fala de doença autoimune, vai utilizar um material que a gente não sabe adequadamente a procedência, aí a gente está elencando fatores que, se somados, vão aumentar muito o risco de complicações. Então, a gente precisa analisar todo esse cenário antes da gente definir se aquela cirurgia que a paciente está pretendendo fazer tem um maior ou um menor risco para o seu organismo, para a sua própria vida, né? Muito bem. Eu acho que você foi bem objetivo naquilo que a gente se propôs aqui, e eu gostaria de te fazer ainda a pergunta de ouro que todos os pacientes querem saber e os familiares também. Doutor, como eu faço para prevenir, para não ter doença reumática? Ela o surgimento da doença. Então, se essa paciente tem um histórico familiar de artrite reumatoide e ela ainda é uma pessoa saudável, não tem doença nenhuma, então evitar o cigarro é uma medida muito importante. Não só nesse caso da artrite reumatoide, mas eu diria para outras doenças autoimunes de uma maneira geral. Mas na artrite reumatoide é um exemplo bom, né, da gente falar a esse respeito. Um outro fator, a gente sabe que inúmeras bactérias que estão na nossa cavidade oral e que podem sofrer algumas alterações, né, podem aumentar até inclusive a quantidade dessas bactérias em doenças periodontais. Então, aquele indivíduo que tem um histórico familiar de artrite reumatoide, ele precisa ter um cuidado muito maior com a sua saúde da cavidade oral. Então, se eu tiver uma boa condição dentária e eu não fumar, eu já vou estar contribuindo. Isso aí. Tem uma pergunta.
Às vezes falha um pouquinho. Odirley, eu não entendi o teu finalzinho aqui, mas deixa eu te fazer uma outra pergunta, que é de uma paciente que está nos escutando aqui, que ela pergunta assim: posso doar sangue sendo portadora de artrite reumatoide? Você escutou a pergunta? Ele discutiu. Para doar sangue, né? Então, Tá falhando, sim, tá falhando o áudio dele. Odilei, tu me escuta de novo? oi? Cortou? É, as Alô? pessoas não estão te escutando aqui. Eu acho que. Oi? Deu? Conseguiu voltar? Consegui voltar. Estranho. Bem, deixa eu repetir. Em relação à doação de sangue, né? Então, o fato da gente ter Isso. uma doença autoimune, né? E muitas vezes o uso de medicações que podem interferir com o funcionamento do sistema imunológico, isso fazem com que essa pessoa tenha uma contraindicação para ser doadora de sangue, né? Então, não é recomendado que pessoas com esse perfil de doença, né, sejam doadoras. Isso aí. Gente, já passamos 50 minutos da nossa live, conversamos bastante, né? Muitos assuntos interessantes. Se ninguém tiver mais perguntas, a gente vai te agradecer, Odilei. Foi muito produtivo, a gente passou por vários assuntos, né, bem importantes para nossa primeira live. Eu acho que a gente conseguiu abordar muitos assuntos interessantes, corriqueiros do dia a dia do consultório e muitas dúvidas que os pacientes têm diariamente, que perguntam a todos os seus médicos. E quero te agradecer então e te desejar uma boa noite. Aproveita a tua família. E se alguém tiver alguma dúvida a mais que ficou aqui, pode deixar no perfil aqui da Sociedade de Reumatologia do Rio Grande do Sul, que a gente encaminha essa pergunta para o Dr. Odilei e depois ele repassa para vocês. Alguma consideração a mais, Odilei? Eu queria só agradecer, Fernanda, elogiar o teu trabalho. Eu acho que a gente está dando início aqui a uma série de lives, né, que vão ajudar a educar, né, as pessoas. E isso é muito importante quando a gente está falando de saúde, está falando de doença, né? Quanto mais educadas as pessoas estiverem, quanto mais municiadas de informação de boa qualidade, mais eu tenho certeza que elas vão buscar, né, tratamentos, elas vão se preocupar com a sua saúde, e isso, enfim, é o nosso grande objetivo, né, de vida, que é trazer saúde, trazer bem-estar para as pessoas. Então, muito obrigado por essa oportunidade, eu peço desculpas aí pelo meu sinal, como é Wi-Fi, eu tenho internet cabeada, então o Wi-Fi às vezes ele dá uma falhada, tá? E eu também não sou high-tech, né? Eu não sou muito afeito Foi dessas ótimo. tecnologias, então eu peço desculpa a todos aí por alguma falha, e fico à disposição, eles não precisarem de mim, é só conversar, só me convidar. Muito obrigado. Isso, foi muito bom por essa vez e certamente tu vai estar junto com a gente em outras vezes. E nosso objetivo dentro da Sociedade de Reumatologia do Rio Grande do Sul é justamente trazer informações de credibilidade, como disse num vídeo o nosso presidente, Dr. Clayton, para a população, porque a gente tem muitas fontes, né, de informações que não são, são fakes mesmo, né, que não são de técnicas, não são científicas, e aqui a gente vai trazer tudo isso. Muito obrigada, Edilei, obrigada pela tua disponibilidade e boa noite, até a próxima. Obrigado, boa noite.